Passaremos a falar agora sobre a definição de um tensor conhecido como gradiente da velocidade e que está relacionado com conceitos que o vinculam com taxas ou derivadas temporais de medidas de deformação. Para isto, recuperemos nossa definição do movimento, onde dizemos que dispomos de um operador de mapeamento que transporta nossos pontos materiais x em um instante de tempo t para uma posição x pequena. Dessa maneira, definimos nosso gradiente do mapeamento f como a derivada em relação à variável ponto material dessa função de mapeamento. Da mesma maneira, definimos velocidade da partícula como a derivada em relação a outro argumento, que é o tempo, da mesma função de mapeamento. Aqui, para não confundir, vamos colocar o símbolo que denota que x maiúscula é um vetor. Agora, nós podemos tomar estas duas definições e realizar operações cruzadas. Definimos derivada temporal do gradiente do mapeamento ao tensor que chamamos f ponto, dado pela derivada em relação ao tempo de f, sendo que f é a derivada em relação ao ponto material x da minha função mapeamento x caligráfica de xt. Obviamente, como se trata de duas variáveis absolutamente independentes, podemos trocar a ordem de derivação, tomando, portanto, a derivada primeiro em relação à partícula e depois a derivada em relação ao tempo da mesma função de mapeamento. Só que este termo que nós temos aqui não é outra coisa que a velocidade. Então, o que nós temos ao finalizar essa operação é a derivada em relação ao argumento x da função velocidade v de xt. Isto configura o que nós chamamos gradiente da função velocidade como uma função dos argumentos x e t. Concluindo, o ponto que devemos fechar aqui é a seguinte igualdade. O que chamamos de f ponto é exatamente igual ao gradiente da velocidade. Este é o resultado que devemos guardar como a primeira etapa. Agora, a questão que se coloca é que a velocidade pode ser descrita tanto em termos de uma descrição, chamamos descrição material ou descrição espacial. Em outras palavras, lembrando as nossas discussões anteriores, se nós temos uma configuração de referência, onde aqui temos nossos eixos coordenados x1, x2 e x3, e após o mapeamento, o corpo é transportado para uma posição específica dada por x1 pequeno, x2 pequeno e x3 pequeno, e aqui temos o corpo. O ponto material, que chamamos de x, é transportado para o ponto, a posição espacial x pequena, e nesse lugar teremos que a velocidade da partícula, vamos chamar ela de v, é exatamente a velocidade da partícula, da mesma partícula, e portanto é o mesmo vetor. Portanto, eu gostaria de fazê-lo paralelo, é uma questão de desenho, o mesmo vetor v aqui. E claro que, como estamos desenhando este v à esquerda, ele estará dado como uma função ou campo cujo argumento é x, e à direita é uma função ou
o campo cujo argumento é x pequeno. Então, nós temos exatamente a igualdade que o valor de V de x pequeno t é fazer o campo onde x está dado pelo mapeamento x de x grande t em função do tempo, e isso me dá a minha descrição material V de xt. Né? Então, estes dois sujeitos se conectam através da função de mapeamento que indica que ambos têm o mesmo valor para o ponto x pequeno que está relacionado com x grande através da operação de mapeamento. Ok? Então, o aspecto que queremos agora descrever é como fazemos a operação de gradiente de derivada em relação ao ponto material quando temos uma função descrita na sua configuração espacial. Nós já visitamos isso anteriormente e vamos aplicar isso para o caso de nosso processo cinemático aqui. Abrimos aqui a observação seguinte: o que nós chamamos de gradiente da velocidade com componentes, para facilitar nossa observação, que vamos chamar de A pequeno e A grande, corresponde, por definição, a tomar a derivada da minha função, o campo V, da componente A' pequena em relação ao x A grande. Né? Tanto A quanto A grande vão de 1 a 2 e 3. Essa derivada que nós acabamos de fazer, quando o campo de velocidade está dado em sua descrição espacial, teremos que fazer uma regra da cadeia, de maneira tal que tomamos primeiro a derivada dessa componente VA' em relação ao seu argumento x pequeno r, e agora temos que derivar essa componente xr em relação ao xa. Em outras palavras, o que nós temos é que o primeiro elemento deste produto não é outra coisa que o que nós chamamos o tensor gradiente com g pequeno, porque estamos tomando derivadas em relação à variável x pequena, da velocidade com componente AR. E estamos fazendo produto com outro tensor, que é o tensor derivada de x em relação a x grande, ou derivada de x pequeno em relação a x grande, que é o próprio gradiente do mapeamento f com componentes r, a. Então, juntando este produto de dois tensores, temos aqui o gradiente da velocidade, né? o gradiente espacial da velocidade, vezes f, isto aqui é um tensor, vezes este outro tensor, e estamos tomando a componente A maiúscula. Isto nos permite concluir juntando este termo e com este outro termo que está aqui, estamos igualando componente a componente, dizemos basicamente o resultado é que o tensor gradiente da velocidade como tensor é igual ao gradiente espacial desse campo de velocidade vezes o tensor f. Então, esse é o resultado. Um dos resultados importantes deste vídeo, e que claramente também eu posso fazer a operação inversa, onde digo que o gradiente da velocidade na gradiente espacial da velocidade não é outra coisa que o gradiente material desse campo de velocidade, isso me dá um tensor, vezes f a menos 1. Estes os resultados, então, são aspectos importantes deste vídeo.
vale a pena fazer duas observações em relação a este resultado. A primeira diz respeito ao seguinte ponto. Quando calculamos o gradiente material do campo de velocidades, normalmente estamos tomando, estamos tomando derivada em relação à variável ponto material, ou seja, x maiúscula. Então, é natural que nós tenhamos um campo dado em termos da sua descrição material. Mas, como todo campo, aqui se trata de um campo tensorial, um campo de valor tensorial, eu posso transformar isto para a sua descrição espacial, ou seja, gradiente de V, embora estamos tomando derivadas em relação a x maiúscula, porque estamos usando G, é derivada material, a descrição desse campo pode ser transformada, né? Pode ser transformada na sua descrição espacial, fazendo simplesmente a transformação de x grande para x pequeno através do mapeamento. Então, enquanto esta é a descrição espacial, ou material, descrição material, esta outra é a descrição espacial do mesmo campo, Estamos falando do gradiente, ou seja, derivada material do campo de velocidades. Só que ela pode ser descrita como uma função do argumento x grande ou como uma função de argumento x pequeno. Uma questão de conveniência. A mesma coisa vale para o gradiente pequeno. O gradiente pequeno de V, ele pode ser dado na sua descrição material ou na sua descrição espacial. E assim, para finalizar, o próprio f, que normalmente a gente escreve ele como uma função de x grande t, mas como todo campo, neste caso um campo de valor tensorial, também poderá ter sua descrição feita em termos de argumentos espaciais. Então, friso dessa maneira que a definição do campo ele é independente de como nós fazemos a descrição desse campo em termos de argumentos materiais, isto é, x grande, ou em termos de argumentos espaciais, isto é, x pequeno, qualquer um deles. Muito bem, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que vale a pena observar, observação 2, vamos colocar aqui. Qual é a interpretação desse gradiente de velocidades? Então, fazendo um pequeno desenho, um pequeno gráfico, enxerguemos aqui nosso corpo ocupando um espaço ou um domínio que chamamos de ômega T, isto é, o espaço ocupado na configuração observada ou na configuração espacial, porque aqui temos x1, x2 e x3, isto é, a fotografia do corpo nesse instante de tempo t, e em uma particular posição da partícula x grande, que é dada pela posição agora x pequeno, nesse instante de tempo, esse indivíduo tem nessa posição um valor de velocidade. A partícula se movimenta com essa velocidade. A pergunta é, o que acontece se saio dessa partícula e me movimento para uma outra partícula numa certa vizinhança? Vamos chamar aqui de x. Eu espero que a velocidade dessa partícula vizinha não seja igual à anterior. Teremos agora um outro v, que não é o v de x, sino o v de x mais diferencial de x. Enquanto o primeiro era um v apenas de x. Então, significa que, havendo uma variação dessa velocidade, por
variação da posição, eu consigo calcular um gradiente. É isso exatamente. E veja que a perturbação que estamos fazendo é uma perturbação de posição na configuração espacial. Isso é, em definitiva, a informação que traz o gradiente do meu campo de velocidades como uma função na sua descrição espacial. Estou tomando a derivada da minha velocidade em termos da minha variável x pequeno em relação a esse argumento. Então, essa aqui seria a componente IR, e isto corresponde a calcular a derivada da componente iésima em relação à componente de x pequena Résima. Isso corresponde ao gradiente da velocidade. A notação corrente na bibliografia é denotar esse tensor, gradiente da velocidade, pela letra L. Então, aqui, dado como um campo espacial, L de xt, é, por definição, o que nós chamaremos gradiente espacial do campo de velocidades. Como acabamos de apresentar, definimos L, aquele tensor que pertence aos espaços dos operadores lineares de vetores em vetores, que corresponde a fazer a operação de gradiente do campo de velocidades V. Estou denotando V. Ok. Esse sujeito, como todo tensor, pode ser decomposto na soma de dois. Um D e outro que vamos chamar aqui de W. O D será um camarada que pertence ao espaço dos tensores simétricos, pois está definido como a parte simétrica do tensor L. Então, é a parte simétrica do tensor L e que corresponde a fazer L mais L transposta dividido 2. Então, aqui para denotar que estamos trabalhando com tensores, falta essa notação. O segundo tensor, que chamamos de W, pertence aos antissimétricos. Dessa maneira, o W aqui é a parte antissimétrica do tensor L e corresponde, consequentemente, à operação L menos L transposta, tudo por 1/2. O primeiro tensor, aqui, é conhecido como tensor de, vou colocar em português, estiramento. E melhor colocado como tensor em inglês, stretching. O segundo é conhecido na literatura como velocidade de rotação, mas eu vou colocar o nome em inglês como tensor spin. Um fornece uma medida de como aquele ponto material, naquela posição espacial onde ele se encontra, está se deformando e fornece uma métrica, este primeiro, como veremos em breve, fornece uma métrica sobre a velocidade com que esse ponto se deforma. O segundo fornece uma métrica, uma medida de como esse ponto rota ao redor de si mesmo nessa posição. Vamos ver através de um exemplo como esses dois tensores
se calculan e os valores que nos fornecem. Vou colocar aqui um exemplo. Seja o mapeamento X igual a uma expressão onde cada componente aqui, x1 pequeno, vai estar dado por x1 mais um componente c, que depende exclusivamente do tempo, vezes o argumento x2. O x2 vai ser exclusivamente dado pela própria posição partícula x2 e x3, e em forma idêntica teremos aqui x3. Através desta definição, consigo calcular o meu tensor F, fazendo a operação de gradiente em relação a cada componente. Então, as componentes do tensor F estão dadas por a derivada da primeira em relação a x1, x2, x3, fornecendo 1, c de t e 0. A mesma operação para as outras componentes fornece 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Como podemos observar, se trata de uma função de mapeamento, na verdade, um movimento que tem uma deformação homogênea. Dessa maneira, podemos calcular que o valor de f ponto, a derivada temporal desse sujeito, em termos de componentes, é igual a 0, c ponto, como uma função de t, 0, 0, 0, 0, e completando com 0 aqui. Fazendo a inversão de f, é fácil comprovar, vocês podem multiplicar um por outro para notar que dá o tensor de identidade. O f a menos 1 é igual a 1 menos c de t, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dessa maneira, o que nós chamamos de gradiente, vou colocar aqui, gradiente da velocidade, que é o próprio L, é dado por f ponto f a menos 1. E fazendo a operação de produto, chegamos aqui ao resultado que o tensor L é dado por os seguintes componentes. 0, c ponto de t, é só fazer a operação, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deste resultado, tomando a parte simétrica, podemos calcular D com as seguintes componentes. 0, c ponto sobre 2, 0, c ponto sobre 2, 0, 0, 0 e 0 e 0. E a parte antissimétrica W, através das componentes 0, c ponto sobre 2, 0, menos c ponto sobre 2, 0, 0, 0, 0 e 0. Veremos especificamente, em breve, uma interpretação que pode ajudar a entender qual é a informação que este tensor nos provê e que me fala de variação ou taxa de deformação daquele ponto, enquanto este sujeito nos fornece uma métrica, uma medida de como esse ponto está rodando ao redor de si mesmo. Vamos usar esta parte do vídeo para dar uma interpretação do tensor D, que é a parte simétrica do tensor gradiente da velocidade. Para isto, observemos que, dado dois pontos materiais x e y maiúscula, a um instante de tempo t, eles são mapeados para a posição x pequena e y pequena, ambos dados pela operação de mapeamento dos seus respectivos pontos materiais.
A diferença entre esses dois vetores, chamamos ele como delta x, é justamente a diferença entre o vetor posição y menos x, dado ali na figura à direita pelo vetor delta x, né? E ele automaticamente, substituindo acima, isso estará dado pelo mapeamento de y menos o mapeamento de x. Definamos o comprimento delta como uma função de t ao tamanho desse delta x pequeno. Isso significa a raiz quadrada do produto interno de delta x vezes ele mesmo. Isso tem como consequência que se nós queremos calcular a metade do tamanho desse delta x ao quadrado, isso corresponde à metade do produto interno de delta x vezes delta x. Não podia ser diferente. Mas vamos usar justamente esta definição para calcular em ambos lados da igualdade a derivada temporal desses termos. A derivada temporal do primeiro, e por isso foi colocado no meio, vai dar a seguinte expressão: delta ponto de t vezes o comprimento delta de t, e derivando o termo à direita, teremos que delta x, produto interno com a taxa temporal de delta x. Isso significa capturar delta x, produto interno com, observem que era delta x, por definição aqui, era calcular a derivada temporal de x de yt menos x de xt. Tudo isto, vou colocar aqui até com uma cor diferente para ressaltar, pontos, a derivada temporal de todo esse termo. Isso corresponde a tomar a derivada temporal de cada das duas funções. Então, isto corresponde a fazer delta x produto pela velocidade do ponto material y menos a velocidade do ponto material x. É claro que da forma que está aqui colocado, são a diferença dos vetores velocidades atuando do ponto material. Mas relembremos que enquanto este aqui seria o vetor velocidade do ponto x, esse vetor velocidade também se encontra aqui, porque é o ponto x, a partícula x maiúscula que se encontra na posição x pequena, e aqui a velocidade da partícula y, também posso desenhá-lo com o mesmo vetor aqui, e a velocidade que se encontra agora na posição y pequena, assim como esta era a velocidade da partícula x grande que se encontra agora na posição x pequena. Isto é, estamos fazendo a descrição espacial da velocidade dessas partículas. Então, sem nenhum erro de formalismo, nós vamos a trocar esta diferença de velocidades como funções na sua descrição material. Então, aqui temos delta x, produto interno, com esse v de yt menos v de xt, sempre que, claro, estes dois sujeitos estão vinculados através da própria operação de mapeamento. E aí não temos erro nenhum nessa operação. Agora vamos a fazer a seguinte escolha. Aqui teremos uma pequena dificuldade em termos de espaço na folha, mas vamos ver o que conseguimos fazer. Então, vamos a lembrar aqui que o y pequeno é dado pela posição x mais uma certa comprimento que vamos a chamar h na direção do vetor unitário n. Isso conseguimos enxergá-lo aqui. O tamanho, portanto, deste vetorzinho está dado por esse comprimento que vamos chamar de h. Então, aqui temos como consequência
que y menos x igual a delta x igual a hn. Muito bem. Isso significa que o que nós chamamos de comprimento ao quadrado não é outra coisa que o próprio h ao quadrado. Ok? Então, quando observamos este termo aqui em laranja que estou pintando, se divido esse termo por o comprimento ao quadrado, também terei que dividir o termo da direita pelo próprio comprimento ao quadrado. Então, vejamos, o termo esquerda fica assim. E vou colocar em azul para dar um pouco mais de visualização. Aqui teremos o delta ponto de t, e vou dividir pelo comprimento ao quadrado, significa que embaixo fica como resultado delta de t. À direita também terei que dividir pelo comprimento ao quadrado. Lembrando que esse delta x que está aqui é igual a h vezes n. Então, substituindo, teremos n vezes h dividido por h ao quadrado. E produto interno com a diferença das velocidades. V de y menos v de x. Cortando esse quadrado com esse que está aqui e levando, ou digamos, evidenciando a divisão por h, aqui está faltando isto, evidenciando esta divisão que nós temos por h deste termo, vamos colocar assim, eu vou limpar esse h que está aqui, ou aliás, vou ressaltar que eu vou levar este sujeito para esta posição, embaixo deste termo. Então, ficará da seguinte maneira. O delta ponto de t dividido por delta de t igual a n, produto interno com v, a velocidade da partícula que está passando por y, ou seja, v de x mais hn, menos v de x dividido por h. Esse é o resultado que temos no momento. Então, vou recortar isto que está aqui. Para transportá-lo para cima. Continuando, eu posso agora passar a fazer a seguinte operação de limite. Vamos a tomar à esquerda o limite quando o tamanho h caminha para o tamanho zero do quociente comprimento, variação de comprimento por unidade de comprimento. E à direita teremos o vetor unitário n, produto interno com a operação de limite, quando h tende a zero, deste quociente. E este quociente é o seguinte. O v de x, perdão, para deixar claro que se trata de x pequeno, v de x mais hn, menos v de x. Estou obviando aqui no argumento o tempo, porque estamos falando de um tempo escolhido, arbitrário, né? V de x, né? E dividido tudo isto por h. Se observamos esta definição, nós estamos perturbando a posição x para uma direção específica n, e dividindo pelo tamanho da perturbação. Isto significa que nós estamos fazendo a operação de n
produto com o gradiente espacial da velocidade. Vamos usar a notação V. Ok? Então, este tensor operando na direção n. Então, repetindo, o que estamos fazendo é tomando a derivada direcional do campo de velocidades na direção fornecida pelo vetor normal n. Notemos que isto que está aqui é, por definição, o tensor L, como uma função de xt. Essa é a forma, escolhemos aí a descrição espacial, mas é o tensor L, gradiente espacial da velocidade. E é fácil conferir aqui que eu poderia transportar este tensor para o lado, para o outro lado do produto interno, fazendo L transposta operando com N, produto interno com o próprio N. Ou seja, este resultado é a mesma coisa que L operando com N, produto interno com N. E, automaticamente, isto é a mesma coisa que L transposta mais L, tudo sobre 2, operando sobre o vetor N na direção de N. E isto que está aqui é exatamente o resultado final que queremos chegar. Me diz que o limite, quando H tende a zero, de delta de t, ponto, ou seja, derivada temporal desse comprimento por unidade de comprimento, pode ser calculado como o tensor de stretching, D, operando com a direção que eu quero avaliar, N, e depois produto interno com com o mesmo vetor unitário de direção. Esta é, em definitiva, a interpretação que podemos dar ao tensor, a parte simétrica do gradiente de velocidade, o tensor de stretching. Ele está me fornecendo como informação, volvemos. Ele fornece como informação, dada uma direção n, a velocidade com que as fibras estão se deformando por unidade de comprimento nesse instante. É exatamente esta informação que temos aqui. É claramente uma métrica, uma medida de velocidade como as fibras estão deformando-se naquela fotografia, porque, como vocês observam, toda esta informação está sendo relacionada a direções que se encontram na configuração espacial. O vetor n está definido na configuração espacial, na configuração observada, na configuração da fotografia. Definindo o tensor D, ou tensor de stretching, como alguém que fornece informação da velocidade com que uma partícula ou a vizinhança da partícula está se deformando, é lícito tentar verificar qual é a relação entre esse tensor e uma taxa, uma derivada temporal de alguma métrica de deformação que nós tenhamos visto anteriormente. Então, veremos aqui qual é a relação entre o tensor D e o tensor derivada temporal do tensor de Green-Lagrange. Então, lembremos quem era o tal tensor E. O tensor de Green-Lagrange era definido como metade da diferença entre o tensor C e o tensor identidade, sendo que o tensor C não é outra coisa que o gradiente do mapeamento F transposta vezes F. Então, o que significa calcular a derivada temporal deste tensor? Significa fazer a derivada temporal do que está aqui entre parênteses. Como a identidade não tem dependência no tempo, isto significa apenas C ponto. E substituindo, isto corresponde a fazer a metade de o primeiro tensor derivada temporal vezes o segundo mais o primeiro pela derivada temporal do segundo. E agora fazemos um pequeno truque.
vejamos, coloquemos aquí un medio y voy a abrir aquí un colchete para facilitar. Nós vamos a colocar o seguinte produto de tensores aqui, F transposta, F a menos transposta, e depois aquilo que nós já tínhamos. Evidentemente que esse produto que está aqui fornece identidade, então não altera este outro termo que é F ponto transposta F. Mas, agora aqui colocamos F, o segundo F transposta por F ponto, mas multiplicamos aqui também convenientemente por F a menos 1 vezes F. Então, é claro que ao fazer essa incorporação, não estamos alterando em nada o resultado que nós tínhamos anteriormente. Mas nos facilita para observar o seguinte: este termo que se encontra aqui é que nós chamamos de do tensor L. E este que está aqui observando a definição de L, quando fazemos a transposta, é exatamente o que nós ganhamos aqui, é a transposta do segundo pela transposta do primeiro. Então, isto que está aqui não é outra coisa que L transposta. Faltou, claro, em todos estes casos, a incorporação deste símbolo para lembrar que estamos trabalhando sempre com tensores. Se me esqueço em algum, vocês terão que interpretar aqui. Muito bem, então, continuando com a operação, temos aqui que E ponto acaba dando um meio de, usemos um parênteses, F transposta, depois vezes L transposta F, mais F transposta L, F. Claro que aqui eu posso colocar todos estes símbolos e aqui tiramos facilmente fator comum F transposta por L, aqui, perdão, justamente o fator comum que quero fazer é para liberar os termos gradiente de formação, onde teríamos então F transposta multiplicando a parte simétrica do gradiente da velocidade. Então, isto que nós temos aqui dá como resultado, finalmente, que nós chamamos de E ponto é igual a F transposta vezes D vezes F. E automaticamente isto define a relação, claro, podemos fazer a operação inversa entre ambos tensores, né? Então aqui teríamos F a menos transposta E ponto F a menos 1. Estes são justamente os resultados que vinculam uma métrica sobre a velocidade com que o corpo se deforma, dado pelo gradiente da velocidade, e esse é um tensor que opera sobre vetores que estão na fotografia, na configuração espacial, e aquele tensor E ponto que opera sobre vetores que se encontram na configuração material. Para visualizar isto, vamos colocar isto como uma observação. Talvez vamos fazer um desenho aqui, a configuração de referência. Então aqui nós temos nosso vetor x, e aqui pensemos em um diferencial dx, e que ele é transportado pelo meu mapeamento para uma nova, aliás, para a posição observada, colocaremos aqui como x pequeno, e o diferencial de x material se transforma aqui em um diferencial de x pequeno. Pois então, significa que aquilo que o operador D fornece, vejamos, vamos a colocar aqui
em preto. Quando nós tomamos o tensor taxa de deformação e esse indivíduo opera sobre um diferencial de x e depois fazemos o produto interno com um diferencial de x, ao substituir isto pela expressão que nós temos aqui, significa que estamos fazendo dx, produto interno, com f transposta de f, tudo operando com dx. Então, aqui tensor, tensor, tensor e vetor. O termo f, o tensor f transposta pode passar deste lado, de maneira tal a fazer f operando em dx, tudo produto interno de operando agora sobre o vetor f dx grande. Isto que está aqui é um dx pequeno, que faz produto interno com o resultado do tensor D, operando também sobre dx pequeno, que é este que está aqui. Então, conseguimos relacionar claramente que o primeiro indivíduo, aqui, é um número resultado de operar o tensor taxa de deformação, derivada temporal do tensor de deformação de Green-Lagrange, e esse número se relaciona com este outro, fornecido pela parte simétrica, pelo stretching, pela parte simétrica do gradiente de velocidade, operando sobre os vetores diferenciais que foram mapeados pelo processo de movimento. Então, temos igualdade entre essas duas valores reais. E, de alguma forma, visualizamos melhor qual é a ação que este tensor faz em relação a este outro tensor. O primeiro, este que estamos colocando aqui, opera sobre vetores que se encontram na configuração material. O segundo, gradiente da parte simétrica do gradiente de velocidade, opera sobre vetores diferenciais que se encontram na configuração observada. O resultado destas duas operações, entretanto, é a mesma.